Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo 1 do livro de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Eu li aqui o versículo de número 1, mas eu peço a todos vocês, estudantes, que leiam os 22 versículos. Se você tiver preguiça para ler esses 22 versículos, eu peço que você reveja duas coisas: se você nasceu de novo ou se você tem o Espírito de Deus com você. Agora me ouça. Quando lemos este capítulo sem o Espírito Santo, não vamos entender que estamos diante de algo muito maior do que podemos compreender. Permita-me te dar uma explicação antes de qualquer coisa, para você entender melhor e você saber o correto. Essa palavra Shemot, que é a palavra para Êxodo, essa palavra significa nomes em hebraico. Êxodo, Shemot, em hebraico significa nomes, porque essa expressão aqui, no capítulo 1, versículo 1 do livro de Êxodo, está escrito assim, Ve'eler Shemot Benei Israel, que significa, são estes os nomes dos filhos de Israel. Então, essa palavra, são esses nomes, Êxodo, Shemot, significa Êxodo, Shemot, que é o nome que se dá ao segundo livro da Torá. Torá significa instrução, dos 5 livros de Moisés que ele escreveu. Agora você pode estar perguntando, mas pastor, mas muita gente fala que Êxodo é saída, que é Êxodos. Está correto, porém é no grego. Êxodo no grego é saída e no hebraico é Shemot, nomes. Entendeu agora não? Porque eu estou com a Bíblia hebraica aqui, Ve'eler Shemot Benei Israel. Entendeu? E aqui nesse capítulo 3, que é Perek Gimel, capítulo 3 do Shemot, capítulo 3, Perek é capítulo, Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, que no número significa 3, é Perek Gimel Shemot, o capítulo 3 de Êxodo. Quando nós lemos aqui o capítulo 3 de Êxodo, nós podemos aprender aqui 3 grandes lições, entre tantas, entre inúmeras lições. Porque esses 22 versículos estão recheados de pérolas, de diamantes, das riquezas insondáveis de Cristo. Mas eu quero observar 3 grandes lições que nós temos aqui. O versículo de número 11 diz assim: Moisés fala para Deus quando Deus pede para ele falar com Faraó. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira lição que nós temos aqui é que não podemos fugir da nossa responsabilidade. Você está entendendo agora aí ou não? Os que lideram têm a responsabilidade do ensino da palavra. Não é de normas, de costumes, de besteiras, que não pode usar um óculos Ray-Ban, que não pode ir na praia, que não pode colocar um batom, que não pode... Para com isso. Para com isso. Certo dia aqui em Fortaleza, uma irmã chegou para um pastor conhecido e ele disse: aqui você não pode andar de bicicleta, aqui você não pode usar óculos Ray-Ban, aqui você não pode ir para a praia, aqui você não pode colocar calça comprida, aqui você não pode cortar o cabelo, aqui você não pode colocar batom, aqui você não pode colocar brinco. Sabe o que a irmã disse para ele? Eu posso chupar uma siriguela? Eu posso chupar uma siriguela? Isso é verdade que eu estou lhe contando, não é piada. Isso aconteceu aqui. Eu não quero falar o nome do pastor.
Não podemos fugir da nossa responsabilidade. Os que lideram, repito, têm a responsabilidade com a palavra. Tem muita gente querendo dirigir igrejas grandes só por status quo, mas não entende o peso da responsabilidade. A Arca da Aliança ia nos ombros, carregadas pelos levitas, que representam o ministério. Pregar é fácil, difícil é pastorear, pois exige grande responsabilidade. Está me entendendo ou não? Os pais gostam de fugir da responsabilidade paterna. Cada um vai empurrando suas responsabilidades para o outro. Fugimos da nossa responsabilidade no campo da generosidade. Fugimos da nossa responsabilidade como marido ou como mulher, principalmente quando os dois trabalham. Certo dia eu vi uma mulher falando, não vou pagar energia, não vou pagar. Se ele quiser, ele pague, eu não pago. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo agora ou não? Fugimos da nossa responsabilidade com Deus, no temor, no respeito, na honra, na santidade. Esse é o primeiro ponto aqui. Não podemos fugir da nossa responsabilidade. Aceitou Cristo, você está recheado de responsabilidade. Se tornou obreiro, você tem responsabilidade. Pastor local, você tem responsabilidade. Segundo, quando Deus aparece, tudo muda. Eu disse tudo. Tudo muda. Nunca diga que Deus está em um lugar se o lugar não mudou. Observe que quando você lê dos versículos de número 1, dos versículos 2 em diante, o lugar comum se torna sagrado, o lugar que tu estás é terra santa. Era terra, não, era porque Deus estava ali, tudo mudou. O deserto vira um monte santo. A sarça vira um altar. Um pastor de 80 anos cansado vira profeta. Você está me entendendo? Como você me disse que Deus estava no culto quando ninguém saiu mudado? O mentiroso continuou mentindo. O mão mirrada continuou com a mão mirrada. O profano continuou profano. O carnal continuou carnal. Quem assiste filmes pornôs continuou assistindo. Quem gosta de navegar em sites imorais não mudou em nada. A moça que sai do culto para o motel continua saindo. O marido despótico não mudou em nada. A esposa ranzinza continua do mesmo jeito. Quando Deus chega, tudo muda, meu amigo. Tudo muda. Você está me entendendo ou não? Esse é o segundo ponto que nós temos aqui. E eu quero terminar aqui no terceiro ponto. Que Deus não é um Deus genérico. Ele é um Deus pessoal, eterno, presente. Porque quando você lê os versículos 14 e os versículos 15, diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, e Deus ainda disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que coisa, hein? Ele disse, eu sou. Isso é para nos dar segurança, ele não muda, não falha, não se ausenta. Ele é um Deus pessoal, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Está vendo a diferença? Ele é o Deus de Marcos, de Lucas, de Gilberto, de Francisca, de Fabrício, de Raimundo, de Elba, de Renata, de Augusto. Não esqueça. Não esqueça. Eu quero terminar lendo o versículo de número 7. Olha que coisa interessante. Disse mais o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Está vendo? Tenho visto
tenho escutado e sei. Tenho visto, tenho escutado e sei. Fique tranquilo. Sua história está nas mãos de Deus. Suas lágrimas, sua dor. O que você está passando? Esse vale escuro. Tenho visto, tenho escutado e sei. Baruch Axé. Deus te abençoe.